Tem alguém brigando do lado de fora da minha janela. Senhor, sério? Então, há um programa de requalificação para aqueles que desejam trabalhar na área de TI sem diploma superior. O programa inclui tanto treinamento quanto trabalho prático na IBM. E agora qualquer postagem de Elon Musk é vista por pessoas que estão inscritas nele e por aquelas que não estão. A teoria da internet morta. Todos que participaram deste projeto estão mortos. Ótima ideia, Mikhail, para uma nova startup. Olá a todos, amigos. Este é um novo podcast, se vocês nos ouvem. Se vocês estão nos ouvindo pela primeira vez, inscrevam-se. Se é a segunda vez e ainda não se inscreveram, então inscrevam-se já. Victor, quais são os comentários? Bem, sobre a questão. Estou lendo isso com atenção. Em resposta à pergunta de Mikhail sobre a afirmação de Alexei de que é possível encontrar uma chave para qualquer fechadura, Ana escreve que pensa que não há substituto para chaves biométricas, se elas forem chaves, como impressões digitais ou íris dos olhos. Eu acredito que é possível, porque... Eu também acho que é possível. É exatamente nesse sentido que pode ser. Bem, por exemplo, através da imitação. Sim. Através da imitação dessa impressão. Através da imitação disso. Tecnicamente falando, mesmo que fosse possível fazer login de alguma forma usando genes através da análise de sangue, me parece que isso também pode ser feito de qualquer maneira. Bem, eu acho que a situação aqui é muito simples. Assim como existirão sistemas de proteção inventando várias coisas que não podem ser quebradas, também haverá pessoas que irão quebrá-las. A propósito, na minha opinião, o único sistema que não foi invadido é normal, assim. Eu não me lembro para que esse sistema é usado, um sistema de criptografia com lâmpadas de lava. Ouviram? Não. A questão é que há uma câmera que... Há uma grande parede de lâmpadas de lava e uma pilha delas. Há uma câmera que lê as bolhas. Quais? Desculpe. Desculpe pela minha ignorância. Quais? Lavas, 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 lavas. Lâmpada de lava, lâmpada de lava, lâmpada de lava, sim. Eu não sei o que é isso. Abrimos o Google. Eu não sei o que é isso. Bem, a essência é que lá dentro há apenas água comum e cera, que devido à temperatura começa a subir e descer em forma de bolhas. E a câmara lê isso. Há uma enorme quantidade dessas lâmpadas. E a questão é que a câmara lê essa bolha e a partir da posição começa a criptografar. E até agora parece que nem foi hackeado. Essa criptografia... Movimentos caóticos, sim. Ou seja, eu entendo corretamente que a posição desse pequeno bolha é uma espécie de um ponto aleatório, ou seja, um início completamente aleatório que não se pode prever facilmente. Tipo, não dá para calcular assim. E não há opções mais simples. Bem, o resto está sendo hackeado. A propósito, nesta estepa, eu tenho a primeira notícia, ela se encaixa perfeitamente. O que você acha? Qual porcentagem de empresas, mesmo no mundo, se considera protegida 24 horas por dia? 7 dias por semana em termos de cibersegurança. Eu pensei que seria ou muito alta ou muito baixa. Talvez uns 5%. Lógico. Pode ser apenas 5%? Em média, 33, 34%. Das empresas no mundo se consideram assim. E elas, na verdade, isso se aplica completamente. Se pensarmos bem, é apenas 1/3 das empresas. No mundo que estão protegidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é considerado empresas de TI ou ainda assim qualquer empresa? Essas são todas as empresas. Aquelas que podem ser hackeadas através do ciberespaço. Refere-se a como? Infraestrutura de TI da empresa. Ela agora está com todos. Sim, escutem, o telefone móvel. Também é uma infraestrutura de TI, aliás. E o laptop também é uma infraestrutura de TI. Apenas na forma de um laptop. Toda a minha infraestrutura de TI se estende um pouco mais, graças a algum software, mas tudo isso também está em um único computador. Computador, então? Sim. Sim, a pesquisa foi na Alemanha. Agora é a mais recente, mas essa porcentagem, a porcentagem global geral, é assim em todo o mundo. O mais interessante é que, por exemplo, na Alemanha, 1 em cada 2 líderes de empresas não considera sua responsabilidade essa área de cibersegurança. Na verdade, de fato, você estaria nesta zona de trabalho da sua empresa, mesmo que cada segundo gerente. Em cada edição temos notícias sobre alguém que foi hackeado, quebrado, ou sobre alguns resgates naquela vez. Tivemos o total de resgates do ano que as empresas pagam
Mas mesmo assim, essas bilhões, as pessoas não pensam na segurança. Ah, eu não ligo pra nada. Eu não ligo, entende? Não ligo, entende? Você não liga pra nada. Eu posso dizer que essa questão é geralmente resolvida de forma muito simples. Muda-se para a nuvem e pronto. Porque quando você transfere sua infraestrutura para a mononuvem, a responsabilidade pela sua infraestrutura e pela proteção recai sobre o provedor da nuvem. Sim, mas só agora. A propósito, eu vi uma notícia, mas não consegui salvá-la. E depois não encontrei o link novamente. Lá tudo era sobre o AWS. Enfim, agora. Não é pequeno. Eu não entendo a porcentagem, mas muitas empresas estão voltando para os armazenamentos reais. E a AWS começou a se preocupar um pouco com isso. Você está se referindo a voltar para o hardware, ou seja, das nuvens de volta? E por quê? Eu não consegui ler a notícia completamente. Eu a encontrei. Você está se mudando. Como no Game of Thrones no final do filme, mas por quê? Ah, droga, na próxima série, droga, quanto tempo ainda vou ter que esperar? Vamos tentar encontrar, mas sim, é verdade. É interessante até saber porque isso acontece, pois, em teoria, do ponto de vista de preço, para a empresa, isso é na verdade mais barato na nuvem. O que é mais caro, né? O carro ou o serviço? É como o car sharing, ou seja, o car sharing é mais barato ou mais caro? É mais caro. Mas você paga pela ausência de dor de cabeça. Você não paga seguro, não paga gasolina. Se você arranhar, não tem problema. Você simplesmente troca por um novo e é isso. Você paga por isso. O mesmo se aplica aqui. Você não precisa comprar hardware fisicamente. Você não precisa levar para algum lugar, fazer ventilação, resfriamento ou ter algum tipo de data center. Alguém vai se preocupar em cuidar disso. Tudo que você tem está em algum lugar, em algum data center onde ele está. A empresa fornece tudo. No contrato está tudo especificado. Há uma linha de suporte, tudo está bem para você. E o mais interessante é que se você precisar de algum poder de processamento, ele será ajustado exatamente para você. Aqui está a questão. Se você comprar um servidor por $1 milhão e usá-lo apenas 30%, resulta em 70%. Então parece que lá são 70%. Isso é algum dinheiro congelado. Lá você pode dizer especificamente qual recurso você precisa. Se ele precisar ser ampliado, ele é ampliado. Se precisar ser removido, os custos são reduzidos. Isso é um ponto positivo. Obrigado se tudo estiver bem lá. Especialmente com a segurança. Sim. E consequentemente lá eles também podem fazer backup. Isso também é uma parte importante. Então, isso é muito conveniente, mas é claro que é mais caro. Talvez eles também se preocupem com a segurança, porque, teoricamente, quebrar algo na nuvem pode ser mais fácil para alguém. Não sei, embora também não esteja claro. Mas, novamente, se isso precisa ser feito na nuvem, se houver alguma rede isolada, talvez eles prefiram não fazer na nuvem, mas levantar seu próprio servidor. Victor, tudo é muito simples. Pegue nosso House Hub que estamos escrevendo. E em um futuro muito próximo, mais cedo ou mais tarde, ele será escrito. E em algum lugar ele precisará ser armazenado. E aqui surge a questão de onde colocá-lo. Ou seja, se você colocá-lo em um servidor físico, será necessário garantir várias coisas para que ele não seja alvo de ataques DDoS e assim por diante. Ou simplesmente enviá-lo para a nuvem. Sim, onde já está tudo pronto, a solução. Sim. Você paga lá não sei quantos euros por mês e tudo funciona. Parece que o preço também depende de quantos usuários haverá no site, no serviço, nas solicitações. Ou seja, na minha opinião, isso também influencia o preço. Ouça, eu não me lembro, sei que existem vários parâmetros como a largura do canal, com que frequência é feito o backup, a linha de suporte, caso algo aconteça, algumas coisas adicionais como Docker, não Docker e assim por diante. Todos esses diferentes, fluxo, até mesmo todos os processos de rede, dependendo da quantidade de módulos e outras coisas, o preço é formado, mas como isso se forma e toda essa história, lembrem-se, todos esses processos. Eu respeito o que eles fazem, mas eu não entendo. Eu vou me aprofundar no assunto ao longo do caminho. Se alguém encontrar esta notícia na vastidão da internet, deixe o link nos comentários sobre a ABC e sobre o fato de que parte dos clientes está voltando do armazenamento em nuvem para o hardware. E se for assim, por quê?
Isso é o mais interessante. Ok, o que mais? Aqui, ó. 3 notícias. Uma notícia muito importante é a mesma que a de Alexei. E 2 notícias relacionadas à realidade virtual, ou à realidade aumentada. Victor, você quer brincar com algum enigma agora? Então, amigos, há 2 notícias. E não há mais Alexei. 2 notícias relacionadas à realidade virtual. E o que? É isso. Quais são essas notícias, Victor? Diga. A notícia é interessante. Eu gosto desse tema, especialmente no que diz respeito à saúde. Mas eu encontrei o Mikhail e encontrei o Victor. Portanto, sim. O Victor está me contando sobre isso. Ah, eu sou apenas uma grande orelha. Sim, a empresa Neuralink anunciou o lançamento do dispositivo Blind Sight, capaz de devolver a visão até mesmo a pessoas que são cegas desde o nascimento. Ele já recebeu a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos USA, FDA. A essência é que será um chip, assim como o Neuralink, que funcionará mesmo em pacientes sem olhos. É interessante como eles farão isso sem olhos, considerando o que afirmaram. Mas lá provavelmente também haverá suas nuances. Não, lá. Estão os nuances da tradução. Se abrir o original. Lá. Estão aqueles que não têm visão em ambos os olhos. Não é que não haja olhos, mas sim que a visão está ausente em ambos os olhos de algumas pessoas. E além disso, aquelas que não têm visão desde o nascimento. Bem, é interessante sim, porque se no futuro for possível criar algum tipo de olho biônico, e considerando que, segundo o que eles escrevem, não deve haver dano na córtex visual do cérebro, então, se houver a possibilidade de criar um bioprótese que funcione como um olho, provavelmente eles poderão no futuro, porque eles até afirmam que, bem, inicialmente, a qualidade da imagem não será muito boa, aparentemente, porque, bem, para não sobrecarregar muito o cérebro e os olhos, mas no futuro, como eles também afirmam, até mesmo nas faixas infravermelha, ultravioleta e de radar, a pessoa poderá ver, claro, isso é realmente... E lá, na verdade, já. É um concorrente direto do gato. Lá, na verdade, você pode ir em qualquer um. Sim, e lá, bem, o que eles, na verdade, fazem. Eles simplesmente conectam. Se uma pessoa tem uma área inteira no cérebro, então isso é uma visão, e há olhos que não podem dar sinal. Eles são de qualquer forma como o olho é estruturado. Há uma pupila através da qual a luz entra e se reflete. Ela passa pela lente e depois se reflete na parte de trás e não há para onde esse sinal ir. Eles coletam esse sinal. Isso também é eletricidade, assim como nossos nervos. É essencialmente uma corrente. O principal é transmiti-lo com precisão, do olho para o córtex. Neste caminho você já pode processar esse sinal, torná-lo infravermelho. O que quiser. Nossa, eu vi essa notícia em outro canal do YouTube, que é assinado exatamente, para falar sobre várias notícias. Mas isso é, claro, uma bomba. O que mais me surpreende é que primeiro eles fizeram um carro elétrico. Bem, muita gente fez um carro elétrico, mas eles são conhecidos por serem os mais, digamos, destacados. E depois, o que eles fizeram... A etapa que retorna, lembra? Bem, aqui há um detalhe. De certa forma, não foram eles que fizeram isso na verdade, porque são empresas diferentes. Portanto, há nuances aqui. Não, mas vocês entendem do que se trata, certo? Sim, ou seja... E aqui eles ainda têm uma coisa assim, tipo... Sim, bem, isso é muito inovador. Bem-vindo ao futuro. Ouça, é realmente muito legal. Sim, por exemplo, a neurociência recentemente também informou que o segundo paciente com um chip neural perdeu completamente o controle das extremidades após uma lesão na medula espinhal e conseguiu jogar Counter-Strike 2 no segundo dia após a cirurgia. Legal. Na verdade, é realmente muito legal que isso já esteja aparecendo. A verdade é que, na minha opinião, se não estou enganado, há um risco muito alto de rejeição do chip, mesmo do Neuralink. Ou seja, ele ainda não é perfeito, sem dúvida. Bem, na verdade isso é muito legal. Alguns pacientes mais, alguns anos lá. Bem, eu vi recentemente como as pessoas que não ouviam estavam recuperando a audição. Isso é simplesmente algo incrível. As pessoas realmente simplesmente não ouvem nada e depois começam a ouvir novamente. E isso também. Mas como eles recuperaram a audição, não me interessei especificamente em como... No mesmo princípio, vamos instalar, bicar
e colar firmemente com fita adesiva. Não, é que eu estou curioso. Lá também havia alguma tecnologia, claro. Eu fecho. Bem, qual é? Honestamente, eu não faço ideia de qual exatamente, mas lá o ouvido estava completamente restaurado. Provavelmente eles implantaram algo que deveria ajudar a curar tudo isso. Então ouça, você consegue imaginar quão enorme pedaço do mundo se torna acessível para você? E com a visão. Isso é ainda mais amplo, porque, por exemplo, uma pessoa com visão, mesmo sem audição, tem muito mais facilidade para se orientar do que uma pessoa sem visão, mas com audição. Por exemplo, até mesmo dirigir um carro, tecnicamente, uma pessoa surda pode dirigir, mas uma pessoa cega não pode. Bem, talvez possa dirigir. Existem sinais especiais. Sim. É um grito surdo. Sim. Enfim, vocês estão de parabéns. E vocês não foram ao site oficial deles. Na empresa, não. Não entrei. Não há nenhuma notícia interessante lá ainda. Parece que não. Tem alguns árabes brigando do lado de fora da minha janela. Meu Deus, sério. Você consegue ouvir um pouco. Às vezes há interrupções na transmissão. Sim. Aqui, na verdade. Às vezes acontecem umas situações bem complicadas. É só isso. Se você agora, sei lá, só não me toque, vou te matar agora. Tem muitas pessoas assim, mas ninguém mata ninguém. Graças a Deus. Bem, temos um bairro bem divertido aqui. É como duas cachorrinhas, tipo chihuahuas, que ficam latindo uma pra outra atrás da cerca, e depois você abre a cerca e elas param. Bem, pra ser honesto, eu não quero abrir o portão porque não estou muito certo, Victor. De que haja um chihuahua lá. É a verdade. Bem, isso é verdade. E eu não quero pensar sobre isso. Eu quero que eles resolvam todos os seus problemas e continuem vivendo em paz. O que mais é interessante... Bem, já contamos. Agora estamos esperando algumas notícias pequenas. Há tantas coisas interessantes, de fato, sim. Bem, tudo bem, agora sou eu. Eu decidi me interessar por um determinado assunto. Temos muitas empresas diferentes que oferecem treinamento e ensinam programação, tanto de graça quanto pagas. No nosso mundo, ou seja, em todo lugar, temos muitas dessas escolas, online, não online, cursos na Udemy, não na Udemy, são realmente muitos. Eu pensei, ok, existem outros cursos, talvez, como vocês sabem, não sei, de algumas marcas conhecidas e renomadas. E descobri o seguinte, aparentemente, há muitos desses cursos, e a maioria deles é gratuita, e através deles as pessoas podem conseguir um emprego em uma empresa específica logo após a conclusão. Então, Google. O programa de estágio do Google, veja. Para aqueles que querem começar uma carreira na área de tecnologia, requisitos. Bem, o inglês está em todo lugar. Vamos lá. Vamos deixar claro, para participar é necessário ter habilidades básicas de programação. Não é obrigatório ter um diploma de ensino superior. O interesse é bem-vindo. O custo é gratuito. É necessário se inscrever no site do programa, passar pela fase de seleção, avaliação online e entrevista. Isso é tudo. O link está abaixo. Bem, ou ela estará lá, eu realmente espero muito, Victor, porque eu apresentarei a você solenemente. Próximo. Microsoft, o custo é gratuito. Inscreva-se através do site do programa. Também enviarei o link 16 semanas. Inclui treinamento e trabalho em projetos reais, destina-se àqueles que desejam mudar de carreira para o setor de TI. Os graduados do programa se tornam funcionários. Bem, se forem os mais bem-sucedidos, eu entendi assim. Amazon. O custo é gratuito. A inscrição é feita pelo site. Estou simplesmente em choque. Fui em frente. Bem, quero dizer que muitas pessoas simplesmente seguem caminhos alternativos. Olha, a pessoa quer entrar na área de TI, mas para onde ela quer ir? No Google. O Google é o melhor agora. É o top, até tem vídeo sobre o Google. E o que vem a seguir. Dizem que tem algo como o Netflix, algo assim mesmo, sabe? Se você quer ir para o Google ou para a área de TI, existem algumas habilidades básicas ou desejos necessários. Você abre o Google e vê quais programas eles têm. Há programas gratuitos, mas é preciso saber inglês. Mas mesmo se pensarmos assim, que mesmo que não consiga um emprego,
Anotar que você fez um estágio no Google também é uma conquista bastante significativa. Isso é muito legal. Gratuito, o inglês. É necessário em todos os lugares. De graça. Em qualquer país onde quer que você esteja trabalhando agora. Próximo. O que temos lá? Não precisa mostrar experiência. Sim, também bom. IBM, você chama nossos empregos. Também enviei o link. Oferece um programa de requalificação para aqueles que desejam trabalhar na área de TI sem ensino superior. O programa inclui tanto o aprendizado quanto o trabalho prático na IBM. Não é necessário ter ensino superior. É importante ter conhecimentos básicos em TI e disposição para aprender. O custo é gratuito. Candidatura pelo site da IBM. Entrevista e tarefa técnica. Pam. Talvez eles tenham entendido que é mais fácil ensinar as pessoas. Mais barato. Sim, é mais barato treinar pessoas quase do zero em suas próprias tecnologias e assim por diante. Condicionalmente, porque ainda contratam júniores, porque é mais fácil ensinar uma pessoa desde a base. Sabe, Dasha, eu acho que talvez muitos juniores não consigam se empregar, simplesmente porque os outros vão assim para onde precisam ir. Então, na Microsoft você entra na Microsoft e eles têm um programa onde você estuda e acaba trabalhando lá. Mas, se você não tem um bom nível de inglês, é muito difícil. Eu diria que é necessário pelo menos um nível B2. Mais ou menos. Assim, a Revest, a empresa que se dedica ao ensino, colabora com a Deloitte e a Capital One. Não é necessário ter experiência, é bem-vindo o desejo de aprender, e o custo é gratuito. Ao final do programa, a empresa ajuda a encontrar emprego. Enviaremos o site também. Enfim, tudo ok. A General Assembly tem uma história semelhante. Também oferece cursos, que são pagos, mas eles redirecionam para lugares como Google e Microsoft. Eles têm seus próprios critérios. Mas de qualquer forma, se você tem inglês, é isso. Qual é a duração média do treinamento, aproximadamente? Existem diferentes programas, alguns são bastante longos, enquanto outros, se você tiver um pouco de experiência, duram 16 semanas. Pelo que entendi, eles oferecem estágios em algum lugar. Você ainda está lá estudando e assim por diante. Mas vamos assim, se você tem habilidades suficientemente altas, se você já sabe muito, aprende muito, mas não consegue encontrar trabalho e foi para lá. Então eu acho que isso será um ótimo, digamos, apoio para avançar muito rapidamente. Ou seja, eu acho que se o Google oferecer um estágio no Google, por favor, vá. Estagie no Google e trabalhe lá. Aliás, pelo que eu sei, nessas empresas, existem centros de carreira, você pode. Eles podem olhar e podem fazer por você, não sei, não é um programador qualquer. Produto qualquer lá, alguma coisa lá, algo, alguém. No geral, depois deste podcast, todos vão para o treinamento e trabalham no Google e na Microsoft? Claro. Eu só acho que realmente precisamos considerar algumas opções óbvias, as mais simples. Mas, novamente, aqui está o inglês. Não tem como escapar dele. Bem, para ser honesto, eu não sabia, aliás, sobre esses programas. Estou ouvindo sobre isso pela primeira vez agora. Eu meio que entendia que, provavelmente, algo parecido existia, mas de alguma forma não aparece à vista imediatamente. Logo de cara, aparecem diferentes cursos, várias aulas, vídeos educativos no YouTube, mas nenhum deles é oferecido por empresas... Então, é tipo um incubador, né? Sim. Eu ainda tenho mais uma novidade para compartilhar, mas isso será depois de vocês. Não, mas pode ser como na continuação. Bem, eu queria prolongar o prazer. Enfim, é uma história interessante. Eu realmente preciso tentar me inscrever nesse programa e depois fazer um vídeo sobre se eu conseguir ou não entrar. Isso, eu acho, vai ser interessante. Ah, cara, eu não sei sobre o que filmar, por onde começar. Hahaha. O que você tem de interessante, Victor? Bem, algo interessante é que a empresa Meta demonstrou na feira MetaConnect protótipos de óculos AR, Orion, se não me engano, é assim que se chama. Os óculos são absurdamente caros, eles não serão lançados no mercado consumidor, é apenas, digamos, uma forma de mostrar que podemos... Aqui está o que eles fizeram. Sim, mas do ponto de vista do que eles fizeram, é algo impressionante. São apenas óculos comuns.
Eles são um pouco mais grossos, é claro, mas eles têm uma projeção. Eles são transparentes. E o ângulo de visão é de 70 graus. Este é um dos mais altos. Apenas. O Magic Leap 2 tem um ângulo de visão de 70 graus, assim como o Meta Orion, mas pesam apenas 100 gramas. Já o Magic Leap 2 pesa 260 gramas, ou seja, na cabeça parece que tem uma coisa bem grande. Mas há um detalhe: o pequeno bloco computacional deve estar no bolso ou em algum lugar. Como Apple viu. Sim, sim. Mas para ser honesto, não sei. De alguma forma, pegar o mesmo, por enquanto vou falar sobre o MetaQuest 2, ele tem toda a parte interna e funciona por si só. Isso é uma coisa muito legal. Assim, além disso, pode-se controlar manualmente, mas também será possível controlar com uma pulseira especial que se fixa aqui, e ela irá ler diferentes gestos e assim por diante. E essa tecnologia eles compraram há muito tempo e ninguém sabia para que a usariam. E agora eles mostraram esse conceito. E você sabe, Victor, como isso vai acabar? Sim. O quê? Eu posso dizer o quê? Não sei se o Victor se lembra, mas o Alexei com certeza se lembra. E eu também me lembro. Quais eram os toca-fitas? Os tocadores de fita cassete eram realmente incríveis. Não, eu sei disso. Sim, eu não estou a par. Não me lembro de quando eles desapareceram. Assim, eu só me lembro de uma vez. Agora não temos mais toca-fitas, temos essa coisinha pequena e nela está toda a música do mundo. Eu acho que com os óculos será mais ou menos a mesma coisa. Haverá alguma computação em nuvem, algum pequeno, haverá alguns 2 mecanismos, apenas como front-end. Fim para os óculos. Tudo mais. Então, embora a empresa não planeje lançar esses óculos no mercado consumidor, nos próximos anos veremos os consumidores adotando novos dispositivos que serão baseados nas inovações da Orion, e assim por diante. Isso pode ser... Eu não sei, você se lembra, se não me engano. O produto se chamava Google Glass, ou algo parecido. Eles lançaram, mas no final não foi muito bem sucedido. Parecia muito legal, mas no final não deu certo. Aqui, pelo que entendi, eles querem lançar um produto semelhante, mas mais barato. Eles podem fazer isso considerando como estão lançando os capacetes. E entrar no mercado consumidor, e se não me engano, Mark Zuckerberg disse que ele ou espera ou planeja com certeza que isso será algo como o lançamento do iPhone. Naquele momento... Não, bem, entendo, mas o tempo passa e naquela época... Talvez a inteligência artificial ainda não estivesse tão desenvolvida. As tecnologias, tudo muda. Então eu tenho uma pergunta. Você usaria óculos de realidade aumentada como esses? Naturalmente. Naturalmente eu os usaria, e eu estou certo de que, provavelmente, esses óculos de realidade aumentada acabarão se transformando em algum outro tipo de dispositivo. Bem, por exemplo, eu uso óculos, na verdade eu posso simplesmente personalizá-los, por diversão e assim por diante. E há pessoas para quem isso não funciona, há pessoas que não gostam de usar óculos. Para elas, essa história parece, de certa forma, inacessível, ou seja, para elas era necessário encontrar algumas alternativas, mas a realidade na qual os dispositivos irão emergir será uma só. E, portanto, eu acho que, no final, todos estarão envolvidos com essa história. Novas infraestruturas poderão ser criadas ao redor. Talvez até algo como o que existe com o YouTube, como um mercado separado. Ou seja, eu acho que aquele mundo também será um mercado separado no qual se pode participar de alguma forma. E agora tudo isso está começando aos poucos. Agora podemos falar sobre a parte mais desagradável. Parece legal, né? Realidade aumentada, tudo vai ser incrível, vamos andar por aí, ver tudo isso, ter informações adicionais, tudo isso. E se imaginarmos por um segundo, quantos anúncios surgiram recentemente que até mesmo alguém tentou bloquear, mas que no final das contas nem sempre são bloqueados. Ou seja, a quantidade de publicidade aumenta muito com o tempo. Ou seja, nos dispositivos a publicidade é muito frequente. Condicionalmente, pegue um smartphone Xiaomi, você simplesmente entra no explorador de arquivos e lá aparece quase imediatamente um anúncio, possivelmente. Bem, no caso do Soma, qualquer software embutido dele só pode ser acessado através de publicidade. Ou seja, imagine só, você está andando e tem propaganda por toda parte nesses óculos.
Ou, por exemplo, essa é outra questão. Desativar a publicidade, por exemplo, por dinheiro. Por dinheiro, sim, claro, por dinheiro. Por dinheiro, sim. E aqui está outra pergunta. Qual dispositivo, em teoria, seria melhor? Isso é apenas da área da ficção científica. Seriam óculos, lentes ou condicionalmente olhos? O que você faria? Lente, provavelmente. Mas se considerarmos a versatilidade, então, também me servem os óculos. Os olhos, provavelmente, são algum tipo de interpretação. Talvez os olhos sejam para aqueles que não os têm, por exemplo, ou ele sofreu por causa de algo. Estou pensando que lá tem uma super solução. E imagine-se no futuro, em alguma área de engenharia, as pessoas forem contratadas com a condição de que lhes sejam instalados olhos especiais, por assim dizer. Por exemplo, a pessoa poderá ver tranquilamente uma fuga de calor ali, verá, ali tem algo errado. Eu acho que para isso haverá apenas robôs separados. Alguns drones que sobrevoam a área, figurativamente falando. Bem, alguns pequenos drones, microdrones que voam e simplesmente monitoram a situação. Ou câmeras, eu acho que a pessoa vai participar. Claro, claro. Agora já estão implantando robôs em todo lugar. A Tesla apresentou seu robô em algum lugar, depois a Dynamics, depois robô disso, robô daquilo, robô formiga, robô pássaro, robô drone, robô minhoca. Já existem tantos tipos de robôs. E o drone pássaro? Houve alguma notícia sobre isso? Na China parece que fizeram um drone pássaro que voa como um pássaro, ou seja, de longe você não consegue distinguir se é um pássaro, ou um drone que está voando. Ele tem uma autonomia incrível, se não me engano. Vi, isso é realmente incrível. Vi isso por horas, vi. Isso é claro uma bomba. Não, né? Os chineses lá, vocês viram, se não me engano, eles testaram na China. Ou já introduziram no cotidiano a entrega por drones. Isso é realmente algo, especialmente com a sua população, com essas selvas urbanas, com os andares, isso é, na verdade, uma ideia muito legal, tá? Na Alemanha, isso não vai pegar bem, porque a distância é grande, é muito mais fácil levar a encomenda de carro, pelo que me parece, porque a distância entre as cidades é bastante grande. Eu presumo que isso não teria sucesso. Por um lado, sim, mas por outro lado, existem os hubs, sem dúvida, que trazem do centro para a região, da região para as cidades e das cidades para as vilas. Eu entendo sim que, dependendo do país, algumas áreas são mais densas, outras não. Bem, não sei. Bem, por exemplo, na Alemanha, pelo que sei, eliminaram os voos internos. Sim, os correios. Sim, no verão, na verdade, faz muito tempo, sim, tiraram exatamente. Antigamente, a correspondência. Sim, tudo. Havia correio aéreo. Correio de Hamburgo a Berlim. Tudo, voou no voo, agora tudo. Caro. Na minha opinião, eles apenas disseram que, em média, será cerca de 3 dias a mais. Ou seja, não leva muito mais tempo, mas ao mesmo tempo, a ecologia, tudo isso que eles realmente tinham em mente é sobre a ecologia. Bem, na ecologia, no dinheiro, sim, entendemos que onde há ecologia, há dinheiro. Portanto... Escute, houve uma notícia, Alexei. Você disse que ele está na Suécia ou na Noruega? Quais carros estão? Na Noruega? Sim, na Noruega. Aqui, aliás, também há uma grande quantidade de carros elétricos e híbridos. Na verdade, quase todos são híbridos. Há muitos carros híbridos na Espanha. E em todo lugar estão sendo construídos esses postos de abastecimento elétricos. Sim, mas, digamos, os Correios, DHL, Hermes, eles têm todos os veículos antigos, um bom diesel. Eu tenho trens elétricos circulando. Ainda não vi. Olha, eu até assisti, bem, eu estava curioso, eles andam de trens elétricos e, se não me engano, eles têm até um trem elétrico da Mercedes, ou seja, eles têm um ônibus elétrico da Mercedes, mas não sei, posso estar confundindo, mas os trens elétricos com certeza circulam aqui, nem sempre são usados, sem dúvida. Depende, aparentemente, se não está carregado. Bem, eu vou de diesel. Bem, é assim, né? O custo do ônibus elétrico, seu retorno, entendemos que é um período muito longo. Portanto, é isso. Então, sabe, eu tenho uma... Você provavelmente conhece a frase, ou já ouviu algo muito semelhante, que diz que uma pessoa ou um povo que não tem história, não tem futuro. Bem, e como você responderia a uma pergunta como essa? O que você acha? Houve alguma pesquisa
que fosse especificamente sobre a pesquisa na internet. Sites, websites, e pegaram as informações que foram publicadas. Nos sites, em todos os sites, na verdade. Eles tentam abranger ao máximo toda a internet. Durante 10 anos, eles analisaram informações de 2013 a 2023. A informação foi processada por 1 ano. O que você acha? Quantos por cento dos sites desapareceram da rede? Desapareceu. E o que significa desapareceu, fechou. Então, havia um site, sim, havia um site, e não há mais site. Eu acho que, considerando que um grande número de negócios abre e fecha, eu acho que junto com os sites também, e até o ponto de que 80% ou 95%, bem, vamos pegar 95%, lá está 95%, mas vamos considerar 95%, assim não está pronto. Eu acho que é uma questão de porcentagem. Ouça, eu simplesmente acho que está sendo gerado muito mais. Bem, se pegarmos apenas a quantidade, muitos sites são criados, mas poucos sobrevivem até o fim, ou seja, são muito poucos os que são mantidos. Eu estou falando sobre isso. E muitas pessoas abrem, e algumas fecham o site imediatamente, não sei, entende? Porque algo não deu certo. Portanto, é possível que haja muitos deles, claro, mas acho que a maior parte simplesmente se esgota. Não, na verdade, 1/4 dos sites desapareceu. Desapareceu da internet. 25%. Mas isso, na verdade, pode parecer pouco, mas é demais. Porque, como é mencionado no estudo, digamos que 1 em cada 5, até mesmo americano, 1 em cada 5 sites do governo tem, no mínimo, pelo menos um link para alguma informação que está morta. Porque havia um recurso informativo, e ele desapareceu. Quase todos os links na Wikipédia têm links quebrados. Embora, a Wikipédia seja um recurso informativo que, bem, para. E assim acaba que obtemos um monte de fatos para os quais não há provas. Porque havia algum link que levava de algum lugar, esse link está morrendo. E os caras estão trabalhando agora em um projeto de preservação da história da internet. Ou seja, eles dão o exemplo, por exemplo, de Pompeia. Se não houvesse nenhuma descrição, nada, ou seja, ninguém saberia o que mais havia lá. Daqui a 20, 30 séculos, pode haver poucas informações sobre como as pessoas viviam no início do século XXI. Muitos recursos informativos estão sendo fechados. Quando há muito pouca informação sobre como as pessoas viviam no início do século XXI, porque você simplesmente está fechando muitos recursos informativos. Legal, legal. Eu não tinha pensado nisso. É muito interessante. Ninguém pensou. É muito interessante. É interessante que alguém tenha pensado nisso, realizado alguma pesquisa, proposto uma solução? Sim. Legal. E você ouviu, agora surgiu uma tendência, não sei, a teoria da internet morta. Você já ouviu isso? Não. Bem, a questão é que alguém, eu não entrei em detalhes, apenas ouvi que, por exemplo, muitas plataformas sociais parecem subestimar o número de bots em seu sistema, ou seja, o número de usuários. Na verdade, há muito mais bots. Parece que Elon Musk afirmou que, na verdade, a estatística apresentada indica que há, na verdade, uma quantidade de bots muito maior do que realmente se pensa. Ou seja, os comentários, tudo isso é a mesma coisa. Por causa disso, as pessoas dizem que a internet parece estar morrendo. Ou seja, cada vez menos pessoas usam ativamente a internet, redes sociais e assim por diante. Porque o resto parece ser uma imitação de bots. Como se houvesse muitas pessoas, na verdade, mas tudo isso é um bot. Existe uma teoria estranha assim atualmente. Se não me engano, é exatamente assim que ela é interpretada. Eu acho, Victor, sabe de uma coisa? Provavelmente, bem, eu não acho. Eu realmente acho que existem muitos bots, mas esse pensamento pode ser desenvolvido assim. Olha, agora estão surgindo muitas inteligências artificiais que, por exemplo, fazem avatares. Eu te enviei, em particular, um de mim. Portanto, com a ajuda, bem, ou seja, naturalmente, essa tecnologia vai se desenvolver. E provavelmente haverá uma tecnologia cedo ou tarde que poderá fazer tudo de forma incrível para nós. Bem, ou seja, fazer a si mesmo, imitar o fundo, escrever o texto, marcar com algumas tags-chave a emoção em determinado lugar, pressionar play e simplesmente a pessoa vai estar conversando. Pois é, se adicionar mais algum modelo de fala, não dá para distinguir do verdadeiro. E eu acho que no futuro, a quantidade desse tipo de conteúdo artificial, novamente conteúdo artificial, vai aumentar e provavelmente haverá uma demanda por conteúdo real. Ou seja, para interagir com pessoas reais, porque a internet é um lugar de união, na verdade, das pessoas. Sim,
onde a pessoa pode se dividir em grupos de interesse. Sim, lá no YouTube, lá assistir a vídeos, lá em outros lugares, eu não sei, lá nas redes sociais. E assim por diante. Aqui, bem, e consequentemente, se o conteúdo for, digamos, artificial, então, claro, não será muito bom. Se o conteúdo for natural, então será interessante. Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é improvável que ele morra. Eu acho que provavelmente ele está de alguma forma preenchido, ou seja, ele vai de alguma maneira vivenciar isso, passar por isso. Definitivamente. E a inteligência artificial vai se desenvolver ainda mais. E já está se desenvolvendo agora. A cada ano mais forte, e como prova disso, há uma notícia realmente muito interessante. A empresa Microsoft, na tempo da verdade, é um dos líderes no desenvolvimento de inteligência artificial atualmente no mundo e está prestes a lançar uma usina nuclear para servidores, para centros de processamento de dados. Sim, eles não vão reconstruí-la. É uma usina nuclear que foi fechada um dia. Era uma antiga usina nuclear. Ela foi fechada, depois que foi parada. Estes serão os primeiros casos em que ela será reiniciada, e ela irá gerar energia para a empresa Microsoft, para o centro de dados. O que eles vão calcular lá? Porque o processamento de informações de forma clássica, digamos, uma consulta de pesquisa pelo Google e uma consulta de pesquisa por inteligência artificial, consome cerca de 6 a 10 vezes mais energia, eletricidade. E isso é realmente muito. Até 6 vezes isso aconteceu. Primeiro sim. Eu, a propósito, e a grande questão é que nosso cérebro consome muito menos energia ao processar operações muito grandes e complexas. E a grande pergunta é, como isso acontece? Ele realmente sabe fazer isso? É uma grande questão. Aqui está mais um ponto. Não me lembro se já contei a vocês, mas eu tive uma ideia de fazer uma série sobre como as pessoas se desenvolveram muito fortemente, e decidiram criar uma super máquina para simular, por exemplo, a vida, uma imitação completa de suas vidas. E, por exemplo, passar em velocidade acelerada para ver aonde eles chegariam. Com a ajuda, por exemplo, de alguma usina nuclear, descobre-se que eles também são algum tipo de modelo projetado. Pois é, eu tive essa ideia interessante de fazer algum tipo de filme. E há mais um elo da corrente. Existe um filósofo chamado Schopenhauer. A essência é a seguinte: nós representamos o mundo da maneira como o fazemos, simplesmente porque não sabemos fazer de outra forma. E o que vemos é simplesmente assim: estamos programados para não saber fazer de outra forma. Pode ser maior e mais diversificado, mas não sabemos como. Assim percebemos. Voltando à notícia da Microsoft, por que vocês precisam de tanta potência? O que eles estão planejando? Desenvolver, mas isso se refere especificamente ao dialeto artificial. É interessante. Apenas interessante que modelo do que eles vão usar. E eles vão lançá-la. Literalmente em 3 anos eles já querem lançar essa estação. Não em algum momento no futuro, mas em 3 anos. É interessante. Simplesmente saber que modelo será esse, que precisa de tanto volume de energia. Mas não é um único modelo. Eles pegarão vários centros de processamento de informações e colocarão neles sua própria fonte de energia. Olha, agora, por exemplo, já existem esses computadores quânticos. E, por favor, eles consomem energia como se não houvesse amanhã. Para um funcionamento estável, também é necessária uma nova energia, assim como a temperatura, vários indicadores e outras coisas. Sim, pessoal. A propósito, sobre energia, não sei se você ouviu ou não, uma empresa qualquer, novamente não vou dar detalhes porque isso já foi há bastante tempo. A empresa desenvolveu um cubo que pode fornecer energia. Você simplesmente o coloca e ele gera energia apenas pelo fato de que os elementos químicos dentro dele estão dispostos de tal forma que produzem energia. Coloquei um cubo no quintal, ele gera energia para você 24 horas por dia. Em que forma? Sentido... Então a energia ela está em que forma? Eletricidade, pura eletricidade. Ah, energia elétrica. Não, bem, se isso de novo. Ele não vai ser eterno. Ou seja, ele... Sim, ele tem acesso limitado, claro, sim. A bateria, por favor, o mesmo. Qualquer bateria recarregável, ela gera energia através de
Não, lá eles explicavam algo com algumas placas, ou seja, não é apenas isso, começa a funcionar, algo relacionado ao magnetismo. De qualquer forma, é um conceito interessante, mas por algum motivo não está mais em evidência. A questão é por quê? Ou seja, eles realmente falavam de forma grandiosa que, poxa... E todos que participaram deste projeto estão mortos. Olha, sinceramente, eu vou esquecer, eu vou enviar, porque é realmente muito... Eles disseram que uma única caixa pode fornecer eletricidade para 5 casas completas. Ou seja, isso é... Aqui há 2 opções. Ou é realmente muito legal, foi comprado, e está sendo desenvolvido, ou descobriu-se que não funciona. Sim, essas são 2 opções que realmente não estão claras. Eles esqueceram de dizer que estão fornecendo apoio a 5 casas em algum lugar. Não. Eles esqueceram de dizer que essa caixa deve se conectar à rede comum. Sim. Fu! Sim. O tamanho lá será como uma casa, figurativamente falando. Não, é que eles consideravam isso como uma alternativa à energia eólica, digamos. Sim. Ou à energia hídrica, sim. Usinas hidrelétricas ou, digamos, painéis solares. Eles meio que ofereciam isso como uma alternativa. Mas essa alternativa, por algum motivo, não está muito em evidência agora. E essa é a questão... Ah, a propósito. É interessante também algo tão incomum. Você ouviu falar do reflexo orbital? Não ouviu isso. Isso tem a ver com chiclete, não tem... Quase. Você consegue imaginar, à noite, você está andando com uma garota, com a esposa, com a namorada, andando pela rua, em algum lugar na floresta? Escuridão. Você simplesmente envia o telefone, paga pelo serviço. E de cima do céu, uma luz brilha sobre você. Não apenas luz, mas luz solar. Luz do sol, do céu. Apenas assim. Querida, tudo é para você. O que você acha? Me caiu algo. Vamos recomeçar. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Muito interessante. Em geral, o startup foi criado... Ah, é um startup assim. Sim. Konnichiwa. Este é um startup. Esses espelhos já estão no espaço. Já existem estações solares que utilizam espelhos. Você simplesmente paga. Indica onde está e ele reflete essa luz com o espelho de tal forma que o raio de luz atinge a Terra. Exatamente onde você está e ilumina você à noite. Enquanto você tem o Sol, o diâmetro perto de você, o Sol brilha. E se houver neblina ou nuvens? Vai brilhar mais fraco. Não, ele não vai iluminar. Ele estará lá, mas será disperso. A nuvem não cobre completamente, ela dispersa. Ele dispersa parte para lá e parte para cá. Provavelmente algo assim. A essência... Bem, na verdade, a essência... A própria essência, claro. Eu acho que você está se ocupando com algo que não é importante nesta vida. Lá resolve o problema de como manter a internet e os sites de forma eficaz. É apenas um formato, aparentemente de compressão de dados que era muito astuto para que, se algum recurso fosse destruído, pudesse ser de alguma forma dividido em componentes universais. Ou seja, aqui está um desafio para você. Alguém inventa um startup onde espelhos estão flutuando no espaço. É uma coisa incrível, tipo, uau. De alguma forma, estou pensando de forma muito limitada. Eles pareciam... Isso foi há muito tempo. Os espelhos foram lançados e os espelhos lá, há muito tempo. Empresa solar. Sim, para as baterias, na minha opinião, é necessário fazer com que elas gerem eletricidade, tanto de dia quanto de noite. E o startup aparentemente decidiu assim, por que não dar aos consumidores uma opção solar? Quis pegar um bronze, droga. Bem, na verdade é simples. À noite. Uau. Bem, não precisa apresentar, é tudo uma iluminação ocidental qualquer, né? Nossa. Interessante. Você vai a um encontro com sua namorada, coloca a coluna, aperta o botão, pega o microfone e começa a cantar. Você tem um holofote do céu. Ou stand-up. Sim. Oi pessoal. Público. Uhu. Fui ao mar à noite, você vai querer que ilumine. Do sol, reflete-se. No espaço, a partir de um espelho, que simplesmente o direciona para você para baixo. Eu acho que não é apenas um satélite, é preciso triangulação, provavelmente sim. Eles podem estar transmitindo, como se fosse um sistema de espelhos. Claro, é apenas um feixe, dependendo da posição do Sol, mas não mostraram isso. Aliás, disseram que pode ser um feixe muito grande, exatamente um feixe.
não apenas disperso, mas ele será disperso. Não será uma luz solar intensa, mas será uma iluminação. Mas o problema aqui era que, pelo que me lembro, eles mostravam que era possível iluminar uma distância muito grande, e surgem nuances sobre se seria possível fazer isso. Mas simplesmente a pessoa, né, por exemplo, está andando, dormindo, não sei, em uma barraca, e de repente a luz brilha sobre ela enquanto ela está dormindo. Ouçam, e se... Então desvia o olhar do sol se não consegue dizer. Olha, tem algo, coloca-se um mecanismo que foca, e dependendo da distância onde a pessoa está, pode-se usar isso tecnicamente? Provavelmente sim. Claro, considerando que, se você souber o número de telefone dele, significa que você pode descobrir onde ele está. Se focarmos diretamente, a pessoa está em uma altura. Mesmo ao nível do mar, mesmo nos limites da cidade, isso pode ser uma distância diferente do espaço até a pessoa. Amanhã essas são distâncias muito precisas. É calculado com a ajuda da empresa Microsoft, que é alimentada por uma estação de energia atômica. Bem, eu só quero dizer que se podemos direcionar algo a uma pessoa de uma posição superior, diretamente do espaço, então, teoricamente, podemos direcionar qualquer coisa para ela, sabendo sua localização. Certo? Uhu, ha, ha. Ha, ha, ha. Risada lírica. Portanto, eu acho que esse startup não vai funcionar. É mesmo? Exatamente. E funcionará de maneira diferente. Apenas assim. Algo no espaço vai se confundir? Não, simplesmente existe. É apenas uma questão de usá-lo. Provavelmente algumas limitações serão impostas. Bem, porque soa grandioso, mas novamente... Não, bem, isso terá um custo, provavelmente será algum, naturalmente não pequeno. Eu acho que a coisa mais incrível que nos espera no futuro próximo será o turismo espacial. Isso pode acontecer, pelo menos em alguma órbita. Se eles conseguissem fazer gravidade artificial sem causar enjoo, seria realmente incrível. Para decolar sem qualquer aviso. Não, não, não. Em estações espaciais é possível criar gravidade artificial. Isso já foi mostrado, se não me engano, na Odisseia no espaço. Foi mostrado como se pode criar tal gravidade, mas isso é um detalhe relacionado ao enjoo. Este é um donut condicional que, ao girar, parece estar sendo pressionado, mas o problema é que ele ainda gira, e nosso cérebro entenderá que estamos girando. Por causa disso, surgirá o efeito de enjoo. Bem, para isso podem ser introduzidos alguns óculos ou lentes. Sabe, como agora nos novos iPhones existe a tecnologia de estabilização. Se eles estão construindo isso em algum lugar, bem, sim, eles vão te dar alguns pontos, e simplesmente vão fazer isso através de óculos, de alguma forma, e seu cérebro vai equilibrar isso. Ótima ideia, Mikhail, para um novo startup. Já desenvolvemos. Bem, para o novo. Ouça sim, para o novo. Sim, eu estou realmente chocado com o que está acontecendo no mundo. E o que mais de interessante... Ah, a propósito, talvez tenham algumas notícias nos comentários. Ou nós, Victor, não temos nenhuma notícia. Não escreveram notícias. Não escreveram notícias. Amigos, por que vocês não nos escrevem notícias nos comentários? Vocês não estão interessados? Talvez alguma notícia que queiram discutir. Talvez tenhamos perdido algo. Talvez tenhamos perdido alguma notícia muito importante, que está realmente na pauta do dia. Bem, sobre Elon Musk, sim, eu ouvi, ele está realmente em todo lugar. Anuncio. Eles são muito bons. Ouçam. Também havia um vídeo de uma pessoa completamente paralisada, a qual também tinha algo conectado à cabeça, e ela movia alguns impulsos do cérebro, aparentemente de algumas áreas. Ele estava jogando. Era aquela coisinha que se move, ou talvez outra história qualquer. Bem, resumindo, não. Eles estão testando o Neuralink agora e, pelo que entendi, estão selecionando candidatos de forma muito... Bem, ou seja, estão escolhendo os candidatos de maneira muito seletiva. Não é simplesmente você chegar e eles dizerem vamos te colocar um chip, você vai. Bem, eles, aparentemente, estão pesquisando muito para não causar danos e possivelmente estão observando. Bem, a compatibilidade sim com esse chip, se vai funcionar, ou não para a pessoa.
porque, novamente, quanto tempo já se passou desde que o Neuralink existe, quantas conversas já foram feitas sobre ele, mas, novamente, recentemente foi falado apenas sobre o estado do segundo paciente com o chip Neuralink implantado, embora o Neuralink esteja em evidência há muito tempo, e há muito eles dizem que estão procurando candidatos, ou não estão todos prontos, ou eles estão selecionando muito cuidadosamente. Eu acho que tudo isso não é simples, sim. Tudo não é simples. Mas pelo que sei, o chip não é implantado por um humano, mas sim por um robô, ou seja, não há, digamos, um humaninho. Sim, humaninho. A propósito, falando sobre Elon Musk, sobre o X dele, bem, essa é a nossa rede X, rede social. Enfim, bem, e esse é o... Anteontem muitas pessoas ficaram descontentes com as mudanças que estão ocorrendo no Twitter. E uma dessas mudanças... Antes, por exemplo, você tinha no Twitter, no X, alguma conta que era uma conta pessoal. E digamos, você poderia bloquear alguém, você recebe todo tipo de spam incompreensível. E a pessoa foi bloqueada e ela não via suas postagens e não podia, claro. Não podia escrever nada, já que estava bloqueada. Agora a Mars afirmou que a rede X deve ser mais aberta e transparente. Portanto, a pessoa que foi bloqueada verá essas postagens, mas depois não poderá escrever nada. Em resposta a isso, alguns desenvolvedores ficaram surpresos com a abertura e transparência. Por quê? Quando isso aconteceu, no ano passado, todos nós sabemos que os americanos realmente adoram beisebol. Durante o jogo, o presidente Biden fez uma postagem no Twitter, no X, informando que ele estava lá, e Musk também estava nesse jogo e também fez uma postagem. Pois bem, a postagem do presidente teve muito mais visualizações e reações do que a postagem de Musk. Mas o que fez Elon Musk depois disso? Ele saiu do jogo até antes do término, reuniu os desenvolvedores, os repreendeu e disse tá. Depois disso, os algoritmos mudaram, e agora qualquer postagem de Elon Musk é vista por pessoas que o seguem e por aquelas que não o seguem. Bem, o CEO, aqui está... Sim, bem, eu fiquei ofendido. E o que vocês estão fazendo? Uau. Bem, escutem, na verdade, por outro lado, a pessoa tem o direito. A pessoa fez muitas coisas, alcançou muito. Se ele quer que faça. Bom trabalho. Mas na verdade é muito engraçado. A propósito, quando ele disse isso sobre fazer mais abertura, e assim por diante no X, sim, no Twitter. Eu não sei se você se lembra desse meme, quando Elon Musk estava sentado, não sei, com um cigarro, mas isso era mostrado como um baseado, quando ele estava sentado. Foi um erro, na verdade. Eu acho que ele toma a decisão sobre o X, assim. Era uma captura de tela do podcast dele. Não é. Sim, é isso que estou dizendo. Eu pensei que era assim que ele tomava decisões sobre o X. E por que não temos algo assim? Pare com a fucking ditadura. Já existe. Os espectadores já têm... Sim. Os espectadores devem prestar muita atenção para talvez capturar um momento assim. Então, o que mais temos? Bem, do mesmo grupo que eu mencionei, Meta. A Meta, mais uma vez, recentemente lançou à venda um novo e inovador headset chamado Meta Quest 3S. Antes ele já havia sido anunciado. Sim, o Meta Quest 3 é o mais legal, na verdade. Mas eles lançaram o Meta Quest 3S porque decidiram que isso já estava, de certa forma, predeterminado, que isso aconteceria, já que nem todos podem pagar um headset de $500, mas muitos podem pagar um de $300. E decidiram: qual é a graça desse headset? Eu o experimentei, vi algumas coisas, como a realidade aumentada aparece. O terceiro que eu experimentei, não é. Bem, aquele que está sendo vendido agora, provavelmente é o terceiro, certo? Mas a essência é que já é possível trabalhar de alguma forma com o terceiro em modo de realidade mista. Ele é mais confortável, ele é mais conveniente do que o segundo, porque o segundo é volumoso, pesa bastante, é grande por si só, enquanto o terceiro é muito compacto por si só. E como nem todos podiam pagar, o segundo item, que é o headset mais popular atualmente, é o mais vendido entre todos os headsets. E eles pensaram, bem, temos um terceiro que é caro, mas legal, e temos um segundo que já é velho, então precisamos fazer algo novo.
Aí eles disseram, que tal fazermos um terceiro, só que cortando algumas coisas dele. Vamos colocar as lentes do segundo, a telinha do segundo. Por causa disso, o tamanho dele vai aumentar um pouco, mas tudo mais vamos pegar do terceiro, do principal. E é isso, o processador é o mesmo. As telas são iguais às do segundo, as lentes são as mesmas do segundo, por isso o tamanho é um pouco maior. Removeram a entrada de 3,5 mm para fones de ouvido. Conector milimétrico para fones de ouvido militar. E é isso. Aqui, os controladores são os mesmos, ou seja, para as mãos e assim por diante. Tudo igual, só que as telinhas são piores. Você pode me explicar para que ele serve? Ou seja, qual é a graça dele? É como um console. Na maior parte é de fato um console de jogos. Brinquedo. Sim. Esta é uma console de jogos. Em alguns momentos ela pode, claro, ser usada para alguma reabilitação, mas normalmente são usados outros capacetes. Talvez esses comecem a ser utilizados. É por isso que eu sei que dá para assistir a filmes lá, dá para ver cinema, dá para fazer tudo, como se fosse um console. No sentido de que você pode sentar e jogar. Só que ela funciona sozinha. Não tem nada. Ou seja, é apenas um monitor. Mas ao redor não tem nada. Não. É como se estivéssemos dentro. É um jogo completo. Eu entendi que também tem um ângulo de visão. E, bem, eu não sei. Eu não experimentei o terceiro. Mas se comparar com o segundo, é como provavelmente uma máscara de esqui. Ou seja, a visão está limitada assim. Ou seja, eu não vejo aqui, mas o resto eu vejo tudo perfeitamente. No terceiro, pelo que sei, a imagem melhorou muito. E a visão está mais alta. É isso. Mas isso é usado principalmente para jogos. Mas, novamente, o terceiro já permite trabalhar confortavelmente com o computador. Lá a imagem é bastante boa e é possível colocar monitores virtuais, por assim dizer. Piada. Seja, Na verdade, sobre a realidade de algumas coisas. O que eu sonho em visitar é essa esfera, que está em Las Vegas. Meu Deus, eu assisti a um vídeo, eu entendi que o headset de VR é simplesmente, na verdade, pegar uma televisão no formato, como se chama, puramente na parte técnica, é como um smartphone muito caro e bom, dentro de uma caixa, sim. Hoje eu encontrei um vídeo do Vilsacom que faz análises há muito tempo e assisti um pouco da análise sobre a Huawei, que dobra o fundo 3 vezes. 10 polegadas, sim. Sim, é realmente, ouçam, eu gostei. Não, é interessante, na verdade, essas dobráveis, eles as aprimoram a cada ano. A Samsung, pelo menos, está fazendo um bom trabalho. Elas melhoraram em comparação com antes, claro, não são as primeiras, mas ainda assim há o problema do recurso de dobra. E essa sensibilidade muito delicada à poeira e à areia, especialmente, por exemplo, não é recomendável levá-las para a praia. Na verdade, o risco é muito grande. Por quê? Está entupido. Apenas se eu deixar um smartphone comum cair na areia, não acontecerá nada de grave. Eu até posso enxaguá-lo com água. E se eu cometer algum erro, não importa qual, um flip ou um fold, eu acidentalmente jogar na areia ou ele cair de mim, bem, é isso. A água não vai resolver. E se você tentar abrir, ou as articulações, ou seja, estou entendendo corretamente que o problema é que ele simplesmente cai, nesses Bentley de fato. Sim. Eles melhoraram isso agora, está tudo muito melhor. Porque os primeiros modelos acumulavam poeira muito rapidamente. E a articulação quebrava. Agora, depois deles, inventaram um monte de coisinhas, como escovinhas e microescovinhas no próprio articulador, que removem essa sujeira de lá. sim, mas a cada vez eles estão fazendo isso melhor, na verdade. Mas, novamente, há uma desvantagem. Por exemplo, um smartphone comum eu posso vender no mercado de usados, mas o Fold é comprado relutantemente. É caro consertar se quebrar e ele tem esse recurso de dobrar e desdobrar, claro que tem, mas isso é estiloso, moderno, jovem e caro, sem dúvida. Você quer andar com essas novas tecnologias. Eu vi um tablet assim da Samsung e eu realmente não entendo para que serve. Ouça, mas para desenhar, não. Para os designers, isso é provavelmente uma coisa muito legal, mas, novamente, os designers costumam usar muito tablets gráficos com o computador, ou até mesmo telas conectadas. Um tablet gráfico, conectado diretamente, funciona como um monitor, aqui. E no tablet nem sempre há aplicativos para desenhar. No computador, eles existem. No tablet, nem sempre. Esse é o problema. Olha, quando eu tinha um tablet, eu o usava exclusivamente para assistir a um vídeo na cama, deitar, relaxar ou sentar em algum lugar, assistir em uma cafeteria. Bem, de uma forma mais ou menos normal,
Na verdade, ele não me serve mais para muita coisa. Alguma coisa de e-mail, sim, provavelmente eu verifiquei. Joguei xadrez e é isso. Ele não é mais necessário para nada. Bem, a maioria das pessoas usa sim. Pode ser tão grande também, bem, simplesmente muito grande, simplesmente não entendo de quais tamanhos exatamente você está falando, mas não dá para levar isso a lugar nenhum. Sim, ou seja, ele é do tamanho de lá, na verdade. Bem, a propósito, eu queria adicionar algo sobre o headset de VR. Há um ponto positivo, por exemplo. Existem excursões virtuais que são muito bem escaneadas, museus e assim por diante. Ou seja, tecnicamente, estando em alguma vila hipotética, é possível conectar um capacete e passear tranquilamente por qualquer museu do mundo. Bem, nem todos, é claro. Vão cooperar. Alguns simplesmente não deixarão isso acontecer. Mas em alguns há essa possibilidade. Você realmente passeia pelo museu, pode observar e não há filas. Isso é interessante. Primeiro, quando eu fui a Madrid, ao Museu do Prado. Lá também havia várias pinturas bonitas de vários artistas famosos. Bem, lá essa coisa seria muito útil. Porque comprar, por exemplo, escanear, lá é organizado como escanear um código QR, escolher o idioma, pagar um dinheirinho. Mas o que o VR pode fazer? Dar vida a uma pintura. Completamente sim, é possível. Com a mesma inteligência artificial, trabalhar isso e fazer. Eu vi a tecnologia inovadora e avançada com o uso de óculos de VR, quando se projeta, por exemplo, um edifício com toda a infraestrutura. Você coloca os óculos de VR e pode, por exemplo, escolher redes elétricas. E sua casa se torna transparente. Você a gira lá e você tem todas essas redes elétricas lá. Você escolhe, por exemplo, desligar as redes para que a rede não fosse visível, mas sim o esgoto. Todo o esgoto. E assim por diante. Eu vi essas coisas. Além disso, eu vi essas coisas. Até venderam esse tipo de software. Mas a propósito, isso já existe há muito tempo, por exemplo, para ver algum órgão durante as operações, ou seja, como isso parece, ou seja, girar, como entra, ou seja, para os médicos toda essa história. Se não me engano, na América usam capacetes de realidade mista da Microsoft e o Magic Leap, isso na minha opinião, é uma tecnologia e dispositivo da Microsoft e é realmente utilizado em hospitais, até mesmo durante operações. Você perguntou por que a Microsoft precisa de tanta energia. Todos esses headsets passam pelos seus centros de dados. Recentemente, a empresa Proto anunciou o lançamento de um serviço inovador chamado Visita ao Médico nos Estados Unidos. Este serviço visa transformar a experiência de consultas médicas, oferecendo uma nova abordagem para os usuários. No entanto, é importante destacar que este serviço não está disponível através de plataformas digitais ou telas. Para pessoas de pequenos povoados, cidades. Você chega numa clínica local, se senta, entra no consultório, e o médico à sua frente é um holograma. Mas nem todos os médicos se encaixarão nisso, como entendemos. Bem, agora eles fizeram isso para... Bem, eles têm seus princípios. Fizeram isso para pacientes com câncer, porque os oncologistas, bem, realmente trabalham muito, mas só em alguns centros, que são poucos, em qualquer parte do mundo. Então, você chegou sim, e diante de você está o médico. Nossa, escutem, em breve tudo estará disponível. Para uma visão geral, deve ser adequado, mas para uma consulta mais detalhada, é normal, certo? Bem, todos os exames estão com o médico, tudo está acessível, sim. E o garoto, tipo, bem, isso é puramente no nível do garoto, ele se sente mais tranquilo. Quando conversa com uma pessoa... Exatamente hologramas, porque se for um monitor, a cabeça simplesmente ficará assim, não será muito bom. Sim. Bem, eu acho que não sei, considerando que já existem portais médicos onde você pode fazer chamadas e se comunicar com as pessoas, eu acho que a holograma é, não sei, o mínimo. Eu acho que a holograma vai simplesmente aparecer na sua casa. Você nem precisa sair de casa e nem precisa sair de casa. Sim, porque é um equipamento que pode fazer hologramas. Sim. Se você comprou um para si, eu acho que... E a holograma nem é necessária. Existem os óculos da Meta que vão sair... E eles vão aparecer assim, com realidade aumentada? Então, olhem, deixa eu continuar, né? Estou falando sobre a Meta e sobre as empresas que contratam pessoas. Eu, na verdade, pesquisei esse assunto e descobri como também é possível entrar na área de TI. Também gratuitamente. Olhem, amigos,
Existem outras maneiras, por exemplo, através de diferentes bootcamps. Eu também enviei todos os links através de bootcamps. Por exemplo, a Bloomtech oferece um curso intensivo de programação com a possibilidade de pagamento apenas após você encontrar um emprego, acordo de compartilhamento de renda, hackathons e competições. Então, um momento. Hackmeet e TechCrunch também são conhecidos, acontecem constantemente. Eu também enviei os links a um site direto. É possível se inscrever diretamente e participar. Existem muitas competições diferentes, inclusive online. Quanto mais você conseguir em pouco tempo, mais você se destaca. E com base nos resultados, você também pode ser convidado. Por exemplo, o que mais? Por favor, competições online de programação no HackerRank, Codeforce e Topcoder. Por favor, participe de competições se você for bom em algoritmos e registre isso no seu currículo para conseguir um emprego. Existem também várias plataformas gamificadas de aprendizado para aprendizado e, o mais interessante e fascinante, é que eu também descobri que no Canadá há um programa governamental que ajuda militares e veteranos a adquirir novas profissões. Imagine só. Ou seja, de fato, existem programas governamentais e programas internos de grandes empresas que também resolvem suas questões de contratação de especialistas. Por favor, à vontade. Ou seja, se você tem inglês, voltando a isso, muito importante, você não entenderá nada. Provavelmente, será necessário se comunicar em outro idioma. Se você tiver alguma habilidade, todos os links estão na descrição. Tente se inscrever em pelo menos um e escreva nos comentários, se conseguiu ou não. De modo geral, o que isso representa? Estude essa questão porque, pelo que eu entendi, é bastante normal. Os cursos normais são exatamente os mesmos, só que gratuitos. E imediatamente no Google. Legal. Sim. Bem, veja, novamente, as pessoas estão aprendendo em cursos. Nos cursos, há algoritmos, resolvem vários problemas. E muito frequentemente fazem perguntas, Megail. Onde podemos encontrar um problema assim? É aqui que precisamos resolver essa tarefa. Tipo, para que estamos resolvendo isso aqui sentados? Bem, por exemplo, você vai precisar disso quando lhe pedirem para resolver alguma tarefa durante a entrevista. Ou você vai entender vir ao hackathon. Ou haverá alguma programação rápida, campeonato de programação, por favor? E metade, até mesmo a maior parte dessas competições, está ligada exatamente aos algoritmos. Ou seja, nunca vi, bem, pelo menos não ouvi sobre isso. Aliás, aqui também há links, dê uma olhada. Quando as pessoas são divididas em equipes e recebem um dia para escrever um aplicativo, eles começam a funcionar assim, como uma máquina de moer carne, por favor. E todos os outros, isso é sobre algoritmos. Todas as tarefas são sobre algoritmos. Por que todos ignoram, eu não entendo. Conte-me. É difícil. Difícil. Difícil e incompreensível. Primeiro é difícil. Segundo, se levar em conta que eu passei por isso, parece que, em primeiro lugar, não há isso em tarefas reais. E, em segundo lugar, não é tão simples. É preciso entender como isso funciona. Então ficará claro. Mas no começo, nada está claro. Eu concordo. E o mais importante é entender que isso realmente será útil de qualquer forma. Os mesmos algoritmos de ordenação, eles são apenas muitos. E é preciso entender para que e como são usados. E no final você vai usar o tipo... Sim, mas é preciso saber... Porque agora todos otimizam de maneira extremamente cuidadosa o ArrayList e o LinkedList. Tudo está sendo otimizado, e ninguém os usa apenas assim. Eu vou usar apenas ArrayList, apesar de uma série de pontos. Eu quero usá-los, eu vou fazer tudo isso através de algoritmos. Não, você vai usar o quê? Funciona melhor na massa geral. Claro, claro. Bem, resumindo, aqui está. Mas na verdade, o que está nos algoritmos... Bem, nos algoritmos, só precisamos resolver essas tarefas, e é isso. Na verdade, quando eu ensinava algoritmos, eu mesmo resolvi essas tarefas muitas vezes. E a cada vez eu lembrava dessas tarefas. Bem, eu estava sentado pensando que a cada vez... Bem, não havia aquele momento de, eu sei tudo com certeza, posso resolver isso. Toda vez me lembro que esqueci de algo, que preciso ler algo, que preciso relembrar um pouco. Ou seja, isso é uma habilidade que também precisa ser praticada. Então, resumindo, é essa a história. Por isso, por favor, se alguém se sentir bem, se você acha que resolve bem os problemas, por favor, qualquer bootcamp,
Hackathon, sejam bem-vindos. E eu estou certo, não sei. Mas por algum motivo me parece que é assim, que ao se inscrever, por exemplo, nos mesmos cursos gratuitos de algumas empresas como IBM e Google, se houver uma tarefa de entrada, então provavelmente, haverá um algoritmo, e provavelmente eles precisarão ser resolvidos, em relação à complexidade de tempo e à complexidade de espaço. Sobre isso também é bom pensar. Resumindo, então é isso, não se preocupe e não se esqueça do algoritmo. Bem, às vezes é melhor deixar para lá. Escute. Qual foi o problema algorítmico mais difícil que você já enfrentou, que talvez não tenha resolvido ou que resolveu? A propósito, nós ainda não decidimos no curso, se a Vitra se lembra, quando no bar havia 15 cadeiras, e quando era necessário que a pessoa se sentasse o mais longe possível daquele. Ah, sim. Ou seja, era preciso acomodar os convidados o mais longe possível de você. Sinto que não decidimos isso. Algo me diz que não chegamos a uma conclusão. Não. Na minha opinião, a decisão foi no final mesmo. Parece que tínhamos algo. Mas ficamos muito tempo pensando nisso. Parece-me que no final, quando começamos a verificá-lo várias vezes, ainda assim não conseguíamos encontrar algum tipo de falha. E para o Mikhail, a resposta correta... Agora soou como uma pedra no meu quintal, e Mikhail ficou surpreso. Assim, a resposta correta não foi dada, deixou um mistério para que pensassem. Posso dizer que a resposta correta é uma resposta que, se desejado, pode ser encontrada em 5 minutos, apenas pesquisando no Google. Mas, a propósito, ninguém resolveu a tarefa. Eu propus a seguinte tarefa. Não sei, apenas a distribuição de números, ou seja, introduzimos, ou melhor, definimos uma variável. Por exemplo, que temos cadeiras, não sei, 21 ou 37, e precisamos distribuir as pessoas. Ou seja, temos um comprimento de array, por exemplo, 37, e precisamos distribuir de forma que a ordem fique correta, como elas estarão nos índices, assim, para que o algoritmo funcione da mesma forma para diferentes estruturas de comprimento. Ninguém fez nada, por algum motivo, tudo que escrevemos. Na verdade, me parece que são 4 linhas. Lá é só passar uma vez em ciclo e tudo, apenas da maneira correta. Sim, pelo que me lembro, nós nem conseguimos entender o Spring Security, se for olhar assim. Pelo que me lembro... Bem, porque temos um curso intensivo. Não, sim, isso é, sim. Não temos tempo para entender tudo. Agora estamos entendendo... aliás, não é tudo. Eu queria dizer que é tudo, mas na verdade não é tudo. Então veja, sim, eu também deixarei os links. Então, HackMeet do MIT, TechCrunch, também deixarei o link, 24 horas de trabalho contínuo. No projeto, este é um hackathon anual. Os participantes criam projetos em diferentes categorias em 24 horas, desde IA até fintech. Os projetos frequentemente recebem reconhecimento de startups e investidores. Está aberto a todos através do site. Registro. Por favor, venha. Facebook Hacker Cup. Bem-vindo. Competições de algoritmo. A empresa Facebook, agora Meta, os participantes resolvem problemas algorítmicos complexos, como participar, registro no site, por favor. Vários rounds. Quanto mais tarefas forem resolvidas em um tempo limitado, maior será a chance de chegar à final e obter a atenção do recrutador. Por favor, amigos, bem-vindos ao Google Code Jam, uma das competições de programação mais conhecidas do mundo. Como participar? Adivinhe. Registro no site do Google Code Jam. A competição consiste em algumas etapas, começando com a qualificação online e terminando com a final. O mesmo, algoritmos, bem-vindo, liga maior, hacking. Como entrar? Registrar-se. Surpreenda-se. Sim, através do site. Escolher o hackathon mais próximo. Processo. De 24 a 48 horas para o projeto. É possível receber imediatamente uma oferta de trabalho da empresa patrocinadora. Bem-vindo competição Kaggle. Também crie uma conta e siga em frente. Bem, lá tem várias coisas diferentes, depois já vieram as que não são interessantes, tipo Codeforce, mas lá é só para resolver problemas, ou seja, uma massa enorme. Na verdade, eu estava procurando e passando por algumas empresas de destaque, naturalmente, que estão contratando. Ainda existem empresas locais, existem empresas, por exemplo, acho que o Alexei, no último podcast, discutimos várias empresas ocidentais que gostam de fazer contratações.
incluindo não apenas especialistas em TI, mas também completamente diferentes. Então, meus amigos, olhem para rotas mais diretas. Basta acessar o Google pelo link que teremos na descrição. E tentem se registrar e participar. O principal é com o idioma inglês. O principal é o inglês. Isso mesmo. E é isso. Obrigado a todos que vieram. Obrigado. Obrigado a todos por assistirem ou ouvirem, se alguém estiver ouvindo apenas o áudio. Aguardem os próximos episódios. Deixem comentários, sim. Sim, curtidas e inscrições, por favor, amigos. Isso nos ajudará a melhorar nosso... Muitos likes, muitos comentários. Ficaremos felizes. Soa como uma oração. Muitos likes, muitos comentários. Mantra é uma mantra? Deixem comentários mantras. Seguidores. A propósito, vou tentar, talvez ajude. Amanhã verificamos. Sim, conte-nos. Até logo.